Oi, gente, eu sou a Delane Marques, sou terapeuta holística, reikiana, teta healer e tô com esse compromisso de te ajudar no teu processo de expansão da consciência, porque quando eu faço isso, eu também vou ampliando cada vez mais a minha. E o vídeo de hoje foi baseado numa história que eu vivi ontem, né? Eu encontrei uma pessoa que eu já não via há quase um ano. E aí a gente conversando, eu fui explicar para ela que dentro desse um ano eu me afastei por uma questão de saúde e tal. Eu já compartilhei isso em outro vídeo, não quero reforçar muito. Mas eu tô fazendo esse vídeo porque para você ver como às vezes nem tudo aquilo que parece ser definitivo e nem tudo aquilo que parece ser péssimo, de fato é. Depende muito de como a gente vai lidar com isso. Por que eu tô te dizendo isso? Eu tava contando pra ele quando eu recebi o meu diagnóstico, né? Quando eu recebi meu diagnóstico, o médico veio de uma forma muito tranquilizador, dizendo nós vamos fazer o possível e tal, e aquilo ali me colocou numa situação assim de tanta tristeza, de certa forma, de tanto vitimismo. Eu fiquei, meu Deus, por que é comigo? Só tem 97 casos e eu sou um dos casos, ainda não tem saída, e como é que vai ser, né? E foi um momento de muita angústia, foi um momento de muita... Minha cabeça meio que ficou zonza, por mais que você tenha estudado um monte, por mais que você faça meditação. Quando uma coisa muito grave acontece assim, parece que a gente dá meio que uma chacoalhada. E engraçado como quando eu recebi esse diagnóstico, eu não consegui virar a chave assim de cara. E daí, como o meu caso era muito grave, muito raro, eu não tinha um médico, eu tinha uma junta de médicos. E aí eu tenho um médico que ele é muito gentil, muito delicado, e eu tenho um outro que ele é assim, pabufo, objetivo, né? E aí, quando ele veio dizer pra mim que não tinha mais jeito e que eu tinha que preparar a minha família, que tava inclusive preparando já minha mãe tava junto, eu lembro. E ele disse, olha, a senhora tem... Ele foi muito positivo, a senhora tem que saber o seguinte, ela pode ir numa crise dessa e não voltar mais. Então, aproveite sua vida e viva cada minuto como se fosse o outro. E aquilo ali eu fui tomando tipo um choque, né? Você vai ouvindo aquilo e você vai tipo... se apavorando. Aí eu comecei a rir, né? Eu entrei, sei lá, meio que um colapso. A pessoa te dizendo isso, que você vai, pode não voltar. E aí ele complementou a história dele, dizendo assim, olha, pelo menos você tem o quê? Você tem 42 anos, eu tô atendendo uma outra moça, que ela é câncer terminal e a morfina não funciona mais com ela e ela só tem 22 anos. Você já viveu 20 anos a mais do que ela. E outra coisa, as duas vão morrer. A vantagem é que você vai ter um apagão desse e não volta mais. E ela vai sofrer um monte. Quando aquele cara me disse aquilo, eu não sabia. Eu disparei uma crise de riso pela falta de tato dele. Mas foi impressionante a sacada que aquilo me deu. A forma que ele mexeu comigo, sabe? Porque eu tava de um jeito que eu só conseguia me ver a vítima da situação. Por que eu tava morrendo? Por que eu era tão jovem e ia morrer? Por que eu tava apagando? Aí eu só sabia dizer assim, eu sou uma vela apagando, eu sou uma vela apagando, porque realmente, quando a crise vinha, eu me sentia apagando, até que eu apagava e rezava pra voltar, né? Graças a Deus eu voltei. E voltava sempre, e as crises estão cada vez menos. Desde que quando eu comecei a virar a chave e entender que eu tinha que focar nas coisas boas que eu tinha. Que na verdade ele estava me mostrando. Eu tinha uma doença raríssima, mas ela não me causava dor. Ela me causava um apagão, mas era um apagão que eu não sentia. Se eu tivesse realmente partido, eu não teria sofrido nada. Teria sido assim, uma coisa sem dor, né? Existiam momentos de muito desafio, de muitas dificuldades, ainda existem, mas eu comecei a todo dia, quando eu acabava de ter uma crise, que eu voltava a respirar novamente, que eu começava a ter ciência de mim novamente, que eu começava a acordar e perceber o ambiente à minha volta, eu começava a agradecer, meu Deus, eu voltei, eu tô aqui. Meu Deus, eu voltei, eu até me emociono, assim, de falar.
E eu comecei a ser grata, eu digo, eu tô aqui. E aí eu comecei, eu tô aqui. Aí eu vi o meu filho, eu digo, eu tenho o meu filho ainda, eu tenho a minha mãe. E eu comecei a criar uma bolha energética assim ao redor de mim, que eu começava a agradecer, porque eu tinha tudo, eu tinha um conforto ao meu redor. Quantas pessoas não têm esse amparo médico? Eu tinha. Só um minutinho, eu me emocionei mais do que eu imaginava. E eu começava a agradecer, eu agradecia porque o alimento chegava na cama, eu não tinha condição de levantar nem pra ir na cozinha comer, mas eu tinha uma bandeja linda que vinha na cama, e eu começava a agradecer, meu Deus, eu tenho suporte, meu Deus, eu tenho suporte. E eu agradecia porque eu estava na casa dos meus pais, porque eu ficava, meu Deus, e se eu não tivesse meus pais, quem ia fazer esse cuidado, esse carinho todo que eu tenho? E as coisas foram começando a melhorar, as crises foram se passando, a medicação que já fazia 8 meses que não respondia começou a ter um efeito diferente em mim. Eu acredito piamente que esse efeito foi pela mudança da minha vibração, pela quantidade de gratidão que eu começava a ter, que eu começava a manifestar, eu começava a sentir melhor, eu começava a manifestar essa melhora, a acreditar nessa melhora. E aí foi engraçado que, por mais que tenha sido de uma forma muito drástica, e às vezes as pessoas chegam pra gente e vem de sulavanco, né? Vem de... Aí o que a gente faz? A gente entra numa crise de vitimismo e fica, o fulano fez isso comigo, o fulano fez aquilo comigo. Em vez da gente pegar e olhar aí o que tem do outro lado do que aconteceu, do que foi feito. E o meu convite para você hoje é esse, é olhar quais são as outras possibilidades que tem. Mesmo quando diz assim, acabou tudo, não tem mais nada. Quais são as outras possibilidades? Porque a grande sacada que eu acho que eu tive na hora daquele susto, e eu até agradeço por ele ter me dado aquela notícia dessa forma tão impactante, que me deu a possibilidade de ampliar o meu horizonte, foi: se eu tenho pouco tempo, o que eu tenho, eu vou viver. Foi a decisão assim, mais poderosa e extraordinária que eu tomei. E foi engraçado que o pouco tempo que eu tinha, porque as crises, elas às vezes aconteciam 5 dentro do mesmo dia, 6 vezes. Tinha dia que eu não conseguia, até para ir no banheiro eu tinha que ir com ajuda. Elas foram se espaçando, porque eu decidi que eu ia viver da melhor forma, da mais elevada maneira, os dias e os momentos que eu tivesse. E o que aconteceu? Eu fui tendo mais momentos, e mais momentos, e mais momentos. Eu lembro que eu marquei uma viagem para São Paulo e eu ainda tava muito mal, muito mal. E aí a mamãe disse, você vai aguentar? Eu disse, eu não sei se eu vou aguentar, mas eu sei que o que eu tiver que viver, eu quero viver da melhor maneira que eu conseguir. E foi uma das viagens mais lindas que eu fiz. Eu fui para Campos do Jordão com o meu filho, a minha mãe, o meu pai, meu irmão, minha cunhada, minhas sobrinhas. E lá eu quase não tive crise, graças a Deus. Eu acho que se eu tiver tido umas 3 crises durante a viagem, eu tive muito. E eu vivi momentos lindos, porque eu pude valorizar cada momento de estar com eles, de ver, de brincar com eles. Coloco umas imagens aí de Campos do Jordão nesse vídeo, que vai valer a pena para quem tá em casa vendo. E eu já vou encerrar o vídeo por aqui, porque o que eu queria mesmo com o vídeo de hoje era lembrar você que, se você der um foco em algumas coisas que são positivas, por menores que sejam, e que você não tá conseguindo perceber pelo caos que você tá inserido, essas pequenas coisas, elas já são o suficiente. Elas já são o suficiente. O importante é você começar a validar essas coisas. Valida o ar que você respira, valida o alimento que você come, valida o sorriso da pessoa que cruzou por você na rua e te deu um sorriso. Valida o fato de você estar ouvindo esse vídeo ou qualquer outro vídeo que te leve a pensar, que te leve mais além. Valida o fato de você ter internet, de você ter hoje tudo de uma forma rápida, instantânea, fácil. Valida o fato de você ter vida, porque muita gente já nem tem mais.